Começa agora mais um episódio do podcast Diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para mais uma sexta-feira com você bem informado. Eu sou o Léo. E eu sou o Pedro. Ela chegou, Pedrão, a sexta-feira, 17 de julho, ela chegou com muitos us para fazer jus ao nosso sextou, Pedrão. Dia muito especial, tá, senhoras e senhores? Hoje, sexta-feira, 17 de julho, além de ser uma sexta-feira e por si só já ser especial, também é aniversário desta pessoa que está aqui em minha frente. Pedrão, feliz aniversário, meu caro. Pô, valeu demais, Leozão. Que felicidade completar mais um ano agora aqui do lado de vocês. Olha, uma curiosidade para você ver como essa data é importante. Sabia que a figurinha do WhatsApp do calendário é dia 17 de julho? Exatamente hoje. Por sua causa, com certeza. Tá aí a informação. Então é isso, pessoal. Eu quero todo mundo comentando um feliz aniversário pro Pedro aqui embaixo nos comentários, tá? No aplicativo, no Spotify, em todo lugar. Ele vai ficar muito feliz. Ele tá aqui na minha frente já envergonhado, com as bochechas vermelhas, mas é pra gente fazer isso. E sem mais enrolação, já que hoje é aniversário do Pedro, ele vai comemorar da melhor maneira possível, que é puxando o cardápio do dia. Então vamos lá, Léo. Gigante do setor petrolífero quer criar uma alternativa ao Estreito de Hormuz. Em Brasil, a repercussão do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos sobre o país. A razão por trás de artistas estarem viajando menos e fãs viajando mais. CEOs das maiores empresas de AI reforçam segurança em meio a ameaças. E grupo de educação brasileiro compra faculdade e vê ações derreterem. Hoje, sexta-feira, no final do episódio, a gente volta com algumas dicas para o seu final de semana ser talvez ainda mais interessante. Então, uma dica do Pedrão, uma dica minha. Agora, palavrinha dos patrocinadores e, na sequência, primeira história do dia. Pedrão, tem coisas que são muito mais gostosas quando a gente compartilha com quem ama. E uma boa amizade é uma delas. Esse domingo é véspera do Dia do Amigo, uma data que a gente quase não comemora, mas é muito massa de lembrar. Com certeza, Léo. E cara, uma das minhas melhores memórias com meus amigos foi uma viagem, quando a gente resolveu pegar bikes para explorar a cidade. Levamos até um lanche na mochila, fomos voando e rindo o caminho inteiro. O trajeto foi melhor que o destino. Pô, demais, velho. E, ó, se você quer viver a sua cidade e criar memórias assim, a Bike Ela é a parceira perfeita. Ela é uma e-bike linda, com design e acabamento premium e um motor elétrico que garante que você suba qualquer ladeira conversando com seus amigos sem perder o fôlego. Então aproveita esse fim de semana para desacelerar com quem você gosta. Acesse ebikeela com 2ls.com.br ou visite a loja Bike Ela na Vila Conceição. Será que um novo Estreito de Hormuz será construído? A Chevron, uma das maiores petroleiras do mundo, pretende se juntar a alguns investidores para construir um oleoduto que ligue o Iraque à Síria. O objetivo seria reduzir a dependência do Estreito de Hormuz. Antes do início da guerra, cerca de 20% do petróleo mundial passava por essa região. O próprio Iraque produzia cerca de 4,5 milhões de barris de petróleo por dia, mas foi fortemente afetado pelo conflito. E como isso seria na prática? Se a gente olhar para o mapa do Oriente Médio, esse novo empreendimento possibilitaria o petróleo ser exportado do lado oposto da região, ou seja, ao invés de ter que passar pelo estreito, iria passar diretamente, saindo do Iraque, passando pela Síria e chegando já no mar Mediterrâneo. Uma das opções que a Chevron considera é a reconstrução do oleoduto que liga os dois países e que está fechado há mais de 2 décadas. O grupo também não descarta a opção de construir uma nova tubulação. A companhia está em negociação com o governo do Iraque há cerca de 15 meses e afirmou que um acordo ainda está longe de ser fechado. A ação faz parte de um esforço do primeiro-ministro iraquiano para aumentar o investimento dos Estados Unidos no país. Na terça-feira, após uma reunião entre os dois, Trump disse que os países irão fechar muitos acordos. Ontem, o líder do Iraque também se reuniu com o vice-presidente da Chevron na sede da empresa em Houston. E somado a esse movimento, os governos do Golfo já estão investindo bilhões de dólares em alternativas para contornar o estreito. No fundo,
fundo, a guerra do Irã pode ser o empurrão que faltava para os países consolidarem projetos para terem mais autonomia. Apesar de terem acontecido em contextos diferentes, o Canal do Panamá também é um exemplo de uma via de escoamento artificial construída para atender demandas do comércio internacional, tá? Então fiquem com essa curiosidade aqui para vocês. E assim, terminamos a primeira história do dia e partimos para a segunda. Na noite de quarta-feira, os Estados Unidos aprovaram uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros por supostas práticas ilegais. Segundo o anúncio, a medida entra em vigor na próxima semana e já gerou polêmica entre os dois países. Apesar de milhares de itens estarem incluídos na lista de taxação, o governo americano também publicou uma extensa lista de produtos que ficaram isentos. Devido a isso, especialistas apontam que o impacto deve ser restrito. Uma das principais acusações dos Estados Unidos era de que o PIX atrapalhava empresas financeiras americanas. Acontece que diretores da Visa afirmaram que a empresa cresceu no Brasil após a criação do sistema e negaram ter pedido ajuda ao governo Trump. Após o anúncio das tarifas, Marco Rubio publicou um tweet dizendo que Lula não negociou de boa fé e que suas políticas econômicas seriam ruins para os americanos e para os brasileiros. Em resposta a Rubio, o governo brasileiro afirmou que foram mais de 30 reuniões com autoridades americanas desde março de 2025, incluindo 11 contatos só com ele e o chefe do USTR, Jamieson Greer, além de um encontro aí entre Lula e Trump. O ministro das Relações Exteriores do Brasil classificou as alegações dos Estados Unidos como sem lastro na realidade. O governo brasileiro também anunciou que vai acionar a lei da reciprocidade, que autoriza a retaliar países que impõem barreiras comerciais unilaterais. Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro e membros da direita culparam Lula pela decisão dos Estados Unidos, citando a mensagem do secretário de Estado americano. E assim encerramos a nossa segunda história do dia e vamos para a próxima. Harry Styles desembarcou em São Paulo para 4 apresentações e trouxe na mala uma tendência que vem ganhando força. Artistas que viajam menos, enquanto os fãs viajam cada vez mais. Do lado dos artistas, a lógica é simples, tá? Com turnês mais caras e complexas, concentrar apresentações aí em uma mesma cidade reduz os custos, diminui o desgaste e aumenta os lucros. Já para o público, a conta acaba sendo outra. Devido à concentração dos shows em poucas cidades, os gastos com passagem aérea, hospedagem e alimentação acabam custando mais do que o próprio ingresso. E se para os fãs a conta fica mais salgada, para as cidades o modelo virou um negócio bilionário. A turnê de Harry movimentou 118 milhões de dólares por noite em Londres. Ao longo de 12 apresentações, os fãs gastaram mais de 1,4 bilhão de dólares em ingressos, hospedagem e outras despesas. Para se ter ideia, esses shows em apenas uma cidade superam o impacto econômico de 1,35 bilhão da passagem de Taylor Swift por todo o Reino Unido com a The Eras Tour, considerada aí a turnê de maior arrecadação global da história. E esse tipo de mudança veio para ficar. A Beyoncé passou metade da turnê Cowboy Carter em 3 cidades e a cantora Ariana Grande tem shows marcados em apenas 3 países para sua turnê mundial que está realizando. Feita a terceira história do dia, bora para a quarta. As empresas de inteligência artificial estão transformando a segurança pessoal dos funcionários e executivos em um item de orçamento. Isso porque as ameaças digitais contra líderes de AI aumentaram 7 vezes entre fevereiro e maio deste ano. O movimento acontece depois de um ataque incendiário à casa do CEO da OpenAI, o Sam Altman, e a invasão da sede da Anthropic por um homem que ameaçou de morte um executivo. Mas por que as pessoas estão tão revoltadas com a inteligência artificial? O principal motivo é o medo do desemprego. Mais da metade dos funcionários de empresas de tecnologia tem associado a inteligência artificial a demissões em massa. E de olho no movimento, de 2021 até 2025, houve um aumento de 12 pontos percentuais nos gastos de empresas de tecnologia do S&P 500 com a proteção de seus executivos. A resposta das empresas vai além de contratar seguranças armados. Agora, empresários passaram a evitar exposição pública, além de falarem menos sobre seus produtos. Já funcionários têm sido orientados a não usar roupas corporativas em público por risco de serem alvo de ataques. Mesmo sob pressão, as gigantes de AI seguem investindo no desenvolvimento de modelos mais avançados. No começo do ano, parte delas vinha adotando um discurso de cautela. Inclusive, a própria Anthropic soltou um comercial sobre os perigos da inteligência artificial. Encerrada a quarta história do dia e vamos para a próxima.
A Ânima, um dos maiores grupos de educação do país, viu suas ações caírem cerca de 25% depois de comprar a Faculdade Metropolitana Unidas por 410 milhões de reais. A universidade é a quinta maior de São Paulo, com mais de 50 mil alunos. Se você não sabe, a Ânima é o grupo por trás de algumas das maiores instituições educacionais do Brasil, como a Anhembi Morumbi e a Universidade de São Judas Tadeu. E acontece que o momento da FMU e o valor pago por ela influenciaram um resultado negativo. A universidade foi comprada, mesmo estando em recuperação judicial, e tendo uma queda de 9% para 6% de participação no mercado de São Paulo. E a quantia superior a 400 milhões de reais paga por ela pareceu alta demais para os analistas, principalmente em um momento de juros elevados. Apesar disso, a transição ainda possui pontos positivos. Se a FMU tiver um aumento nas margens operacionais próximo ao das outras empresas do grupo, o lucro operacional pode saltar de 53 para até 131 milhões de reais. E a universidade também possui prática nas modalidades de ensino digital, com 24 mil alunos online e 4 mil semipresenciais. Essa experiência pode ajudar a Ânima em meio ao novo marco regulatório do ensino à distância. O grupo acredita que a FMU esteve muito focada na bilheteria e não no palco. Agora que os ativos estão mais reestruturados, há uma oportunidade de crescimento. 5 histórias do dia entregues. Agora vamos para a palavrinha dos patrocinadores e na sequência o Pedrão, aniversariante do dia, vai puxar a primeira dica e na sequência eu finalizando as dicas da sexta. Semanas atrás, na reunião do time, a gente teve um desafio: escrever um e-mail para nós mesmos lermos na última semana do ano. Quer compartilhar o que você colocou, Léo? Eu não, né? É segredo. Mas, eu aproveitei para listar tudo o que eu quero, pelo menos, começar antes do ano acabar. Por exemplo, eu quero muito me organizar para comprar um carro nos próximos anos e finalmente abandonar aí o metrô de São Paulo. Olha, quem já pegou a linha vermelha às 6 da tarde te entende, Léo. E eu tenho uma dica para você começar. Com um consórcio da Nemicon, dá para simular o valor da parcela de acordo com o seu objetivo. Sem juros e sem entrada para você se planejar no seu ritmo. Peraí, sem juros? Aí eu gostei, hein? Até porque o que sempre me travou foi exatamente isso. Pensar em financiamento e ver o preço do carro quase dobrar no final. Pois é, e se você que está ouvindo também tem uma conquista engavetada, no link da bio você pode fazer uma simulação 100% gratuita para descobrir qual é o melhor plano para você. Boa, Léo, de dica de final de semana, além de comemorar o meu aniversário, eu vou falar pra galera que tem que assistir a final da Copa. Se mesmo que você não goste ou não acompanhe muito futebol, a questão é muito maior que isso. Vai ser um dos maiores jogos de futebol da história. E de um lado temos o Messi, que pode sim se consagrar como o maior e melhor jogador da história. E do outro lado, Lamine Yamal, que não sei se você sabia, Léo, o Messi literalmente deu um banho no Lamine Yamal quando ele era bebê. Essa é uma das fotos mais icônicas da história. E agora eles se encontram numa final de Copa, Léo. Boa, Pedrão, excelente dica. Eu acho que isso nem é dica, é quase uma obrigação de todo mundo. Tem que assistir esse jogo, o maior jogo do planeta, o maior palco do futebol. Mas para aqueles que buscam outra coisa aí para assistir, a minha dica não poderia ser diferente. Essa semana estreou nos cinemas a Odisseia, filmaço aí do Christopher Nolan, gravado inteiro em câmeras IMAX pela primeira vez, 2 horas e 52 de uma das aventuras históricas mais absurdas do planeta, agora com um grande elenco e um baita diretor montando esse filme, né? Pode ser um dos maiores filmes da história esse aí, Léo. Tem potencial e aí é dica dupla, tá? Porque essa dica vem em homenagem aos nossos recém-entrevistados Abdala Brothers. Você que não teve a oportunidade de ver ao vivo essa entrevista, tá lá no nosso YouTube, tá? Corre lá também pra conferir essa entrevista que ficou show de bola. Os caras são monstros no que fazem e tem o Nolan como inspiração, né? É isso mesmo, Léo. Bom, foi um prazer estar com você essa semana, Léo. Muita coisa acontecendo e agora vou aproveitar a minha cesta. Boa, Pedrão, é isso. Aproveite seu aniversário mais uma vez. Muitos anos de vida, muita saúde. Tamo junto. Sempre um prazer gravar ao seu lado e sempre um prazer estar ao lado dos nossos queridos ouvintes. E vai Espanha, né? E vai Espanha. Pelo amor de Deus. E falou! Esse programa foi produzido por TNS.